Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e o tópico central da nossa aula de hoje abrange a questão da não realização da audiência de custódia. Há alguma consequência prática diante desta omissão? É o que agora vamos analisar. A resolução 213 do CNJ prevê que toda pessoa presa em flagrante delito deve ser obrigatoriamente apresentada em até 24 horas da comunicação do flagrante à autoridade judicial competente e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou a sua prisão. Apesar da aparente clareza da disposição, não há consenso em relação a esse prazo. Parte da doutrina considera que este é um prazo próprio, cujo descumprimento implica o reconhecimento da ilegalidade da prisão, autorizando, por consequência, o relaxamento da prisão. Alguns estudiosos creem que esse prazo é exíguo demais e o seu cumprimento pode ser de difícil atendimento, considerando as peculiaridades de cada localidade do território brasileiro e das estruturas existentes. O próprio STF já se posicionou no sentido de admitir o alargamento desse prazo, mas somente diante de uma motivação idônea, como, por exemplo, de prisão em flagrante envolvendo vários presos ou várias testemunhas, ou necessidade de atendimento médico urgente ao preso, com eventual internação. Também é importante destacarmos o seguinte: o texto do artigo 310, parágrafo 4º do CPP, prevê uma hipótese de ilegalidade da prisão, caso não seja realizada a audiência de custódia no prazo de 24 horas. Também é importante destacarmos o seguinte: o texto do artigo 310, parágrafo 4º do CPP, prevê uma hipótese de ilegalidade da prisão, caso não seja realizada a audiência de custódia no prazo de 24 horas, sem motivação suficiente para ter sido ultrapassado o referido prazo. Porém, por força das ADIs de números 6.298, 6.300 e 6.305, a aplicação desse dispositivo está temporariamente suspensa, a despeito de sua importância para conferir à audiência de custódia certo grau de coercibilidade. O aluno deve ficar atento às decisões relativas a essas ações. De qualquer modo, a parte final do artigo 310, parágrafo 4º do CPP, deixa entrever que o relaxamento da prisão em flagrante ilegal não impede a decretação da prisão preventiva ou temporária, nem tampouco a decretação das medidas cautelares diversas da prisão, desde que presente seus requisitos legais. O STF já se posicionou no sentido de que a ausência de realização da audiência de custódia constitui irregularidade e não afasta a prisão preventiva ou implica a nulidade de sua decretação. Já o 310, parágrafo 3º, traz uma penalidade para além dos efeitos da revogação da prisão, que passa a ser considerada ilegal pelo excesso de prazo injustificado. Quem der causa à não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. O tema ganha importância penal pela disposição do artigo 9º, parágrafo único, incisos 1 e 2 da Lei 13.869, que assenta incorrer em crime de abuso de autoridade a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar prisão manifestamente ilegal ou substituir a preventiva por cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Ante a referência explícita à responsabilidade penal pela omissão, devemos perguntar: haverá crime de abuso de autoridade se acaso o juiz das garantias não determinar a realização da audiência de custódia no prazo do artigo 310 do CPP? Sobre o tema, existem duas correntes doutrinárias. A primeira entende pela não tipificação do crime de abuso de autoridade, uma vez que a norma não prevê figura específica quanto à não realização da audiência de custódia. A segunda corrente posiciona-se pela tipificação do crime de abuso de autoridade, a despeito de o legislador da nova lei de abuso de autoridade não ter tipificado de maneira autônoma a não realização da audiência de custódia no prazo legal. Caso restaurada a eficácia do artigo 310, parágrafo 4º do CPP, teremos que a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente. Assim, será possível concluir que a não realização do ato em questão pode vir a tipificar o crime do artigo 9º, parágrafo único, inciso 1 da Lei 13.869, visto que, em tal hipótese, há uma prisão manifestamente ilegal, que não foi relaxada pela autoridade judiciária dentro do prazo razoável. E fique atento, os crimes de abuso de autoridade demandam para sua caracterização a finalidade especial de agir,
a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda atuar por mero capricho ou satisfação pessoal. Concluímos aqui a nossa breve análise acerca da não realização da audiência de custódia. Não deixe de consultar o material didático disponibilizado em sua área do aluno, que traz maiores detalhes acerca dos tópicos aqui estudados. Foco nos seus estudos. Faça sempre o seu melhor com as ferramentas que você possui. Não desista. Até a nossa próxima aula e bons estudos!